Muito bem, irmãos, nós vamos então para o capítulo 25 de Êxodo. Já lemos muita coisa, já falamos muita coisa, nós vamos agora num trecho que é interessante. Aqueles que tiverem porventura nas Bíblias, às vezes vem lá na parte de trás, vem lá um desenho, um projeto lá do tabernáculo, né? E eu creio que nós não conseguimos, eu tentei procurar e não consegui para a gente projetar lá, não sei nem, teria que ser alguém aí mais hábil para pesquisar e ver se acharia para a gente colocar aqui no Datashow um desenho aqui que fosse do templo. Mas o que acontece? Nós estamos lá com Moisés, lá no deserto, né? Já foi falado sobre a lei. Depois da lei, o Senhor reforçou tudo aquilo através dos estatutos, e Moisés passou para o povo. Lemos coisas assim muito interessantes, coisas sérias, muito práticas, que dizia respeito ao cumprimento da lei. E agora o Senhor vai passar para Moisés orientações do tabernáculo. E essa é uma parte que geralmente a gente não dá muita atenção. Quando nós lemos na Bíblia, a gente até não gosta nem de ler, porque é muita repetição, muita coisa, muito detalhe, então geralmente a gente passa correndo por aí. Mas nós estamos estudando, vamos ter que parar um pouquinho, pelo menos para conhecer um pouco aqui acerca do tabernáculo, tá? Então nós vamos ler um pouco, talvez nesse trecho que ele vai falar do tabernáculo, nós vamos pular alguns textos que são muito repetidos, mas a gente vai pegar a essência do que tem aqui para nós. Então vamos ler aqui os versículos 1 a 3, melhor dizendo, do 1 até o 8. Pode alguém ler para nós em voz alta? Muito bem, você iniciou numa versão que traz algumas palavras diferentes. Nós vemos peles finas, ela fala pele de texugo, né? Algumas versões trazem alguns detalhes diferentes, mas a essência é a mesma, né? O Senhor está então, agora vai passar para Moisés as orientações para que ele fizesse um tabernáculo. E nesse tabernáculo, para a confecção do tabernáculo, ele fala também aqui das vestes sacerdotais, que vai entrar também dentro dessa mesma ideia. Vemos aqui a matéria o material que ia ser necessário. Então, ouro, prata, bronze ou cobre, como ela leu, mas esses metais, peles de carneiros tingidas de vermelho, estofo azul, púrpura, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, né? Uma parte que é em cima da estola do sacerdote. E ele diz: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Tudo isso que Moisés vai receber, Moisés está tendo isso, vendo um modelo disso, porque ele está lá no monte. Lembra que nós, antes de chegarmos no capítulo 25, ele subiu, está sozinho, e o Senhor está apresentando para ele um modelo do tabernáculo que vai ser construído. Nós já falamos que como que podia o povo no deserto ter esse material? Precisamos lembrar que quando eles saíram do Egito,
né? Eles saíram do Egito e eles saíram cheios de despojos, eles despojaram os egípcios, né? Porque o Senhor disse, quando vocês saírem daí, vocês vão levar ouro, prata, vão pedir para o vizinho vai dar para vocês, porque o povo vai estar tão desesperado por conta de todas as pragas, por conta de toda tristeza pela morte dos primogênitos, tudo que eles pedissem o povo daria para que eles pudessem simplesmente deixar o Egito. Então o povo saiu do Egito carregando toda essa bagagem. Tudo isso eles tinham entre eles, todo esse material que vai ser mencionado aqui. Eles vão fazer um tabernáculo, um santuário no deserto. E o que a gente vai ver a partir de agora é tudo os detalhes de como Deus quer que esse tabernáculo seja construído. Isso é importante para a gente considerar, né? Não é de qualquer jeito. Não é o desenho de Moisés, é Deus que dá o desenho. E isso se aplica à vida da gente, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus se agrada. Não é como eu acho bonito que eu devo me conduzir diante de Deus, é como Deus requer que eu me conduza. O Senhor poderia ter falado para Moisés, eu quero que você desenhe para mim um tabernáculo, desenha algo que você acha que poderia ser algo que teria a ver com uma tenda no deserto, que exemplificasse uma moradia. Não, Deus não pediu isso para Moisés. Deus deu para Moisés como Ele queria que fosse feito. Assim é a nossa vida. Eu devo me conduzir como Deus me diz que eu devo me conduzir, não do jeito que eu quero, não no meu tempo, no meu momento, da minha maneira, da minha forma, mas da forma de Deus. E o tabernáculo nos dá um exemplo disso. Deus dá o modelo, olha, é assim, né? Então todo esse material seria necessário. E aí ele diz no versículo 9, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Como que era isso que Moisés estava vendo? Nós não imaginamos isso. Nós sabemos que Moisés está tendo aqui uma visão do modelo que Deus quer. A proporção desse modelo, o tamanho desse modelo que ele está vendo, se é uma construção real que ele está vendo, nós não temos noção disso. Mas Deus vai dar o modelo e as medidas de tudo que Ele quer direitinho. Direitinho. Muito bem. Dentro desse tabernáculo, e aqui ele diz, né, que os móveis, ele diz no versículo 9, né, para eu te mostrar o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, ou seja, de tudo aquilo que estaria dentro desse tabernáculo, tudo aquilo que ia compor esse lugar que representaria a habitação de Deus. Então a primeira coisa que é mencionada aqui, a partir do verso 10, é a arca. Então vamos ver aqui nessas instruções, nós vamos ver instruções para a construção da arca. A arca era um dos objetos mais estimados pelo povo de Israel. Um dos objetos mais estimados era essa arca, tá? Então vamos ver aqui um pouquinho sobre a arca. Pode ir lendo alguém aqui do versículo 10 até o versículo 12. A gente dá uma paradinha e depois segue. Vamos lá. Também farão uma arca de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a altura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro o cobrirás, por dentro e por fora cobrirás, para sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Cobrirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas no lado dela e 2 argolas do outro lado. Fará uma arca, né? Vamos ver o tamanho dessa arca. a gente fala, que tamanho que é essa arca, né? Vamos ver. Ele diz aqui o quê? 2 côvados e meio será o seu comprimento. Um côvado, segundo os estudiosos, foi? 1,10 centímetros, 70 de altura. Aproximadamente, aí uns falam 46, outros 44,
44. Então eu falei, vamos fazer por 44, tá? Então seria 44 em 1,12 m, é isso? Você falou 1,10 m. Então vamos fazer, como a gente vai tratar com curva toda a mão? Porque eles trazem, ele não faz. Então, o comprimento dessa arca seria esse, tá bom? Aproximadamente 1,12 m. É ali um objeto gigantesco, 1,12 m. A sua largura, qual que diz lá? Isso, né? Um côvado e meio. A base de 44 seriam 66 centímetros. Então a largura dela seria essa, ou 70, como disse o Amaury, né? Então essa seria a largura dessa arca. O objeto não é tão grande. Tem aqui também a altura? Tem. Um côvado de meia altura. A mesma largura é a altura. Então seria dessa altura a arca. Seria... Certo? É isso. Nada aparentemente excepcional até aqui. Isso. Isso, essa arca, ele diz aqui, ele está descrevendo aqui, né? Ela seria coberta, embora ela fosse feita de madeira, madeira sempre é a caça, mas ela seria revestida completamente de ouro. Eles tinham, entre, lógico, os judeus, eles tinham ourives, eles tinham os que trabalhavam com ouro, os que modelavam, tinha esses profissionais daquela realidade. Então ela é totalmente revestida de ouro. Essa arca também diz aqui que ela ia ter em cada extremidade de cima dela teria uma argola. Cada extremidade teria uma argola, quatro argolas, né? Por quê? Nós vamos ver já. Porque não se podia, não podia colocar a mão nessa arca. Ela era sagrada, ela era santa. Não se podia pôr a mão nessa arca. Ela seria carregada, vamos ver agora, já por varais, que vai descrever agora, aqui a partir do verso de número 12, número 13. Pode ler o versículo 13 ao 16. E as cordas dos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas do outro lado. Farás também varais de madeiras de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais das argolas ao lado da arca, para se levar os meios delas da arca. Os varais ficarão das argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho. Muito bem. Esses varais ficariam sempre ali, atravessados nessas argolas. Ela seria depositada, os varais ficavam ali. Não ia se tocar na argola, nem na arca, nada. Ia se pegar pelos varais para se carregar a arca. Vamos ver que não era qualquer pessoa que poderia carregar a arca, mas apenas os levitas, aqueles que eram da tribo de Levi, uma tribo que nós vamos ver mais à frente. O Senhor vai separar das 12 tribos de Israel, vai separar essa tribo exclusivamente para servir o Senhor no tabernáculo, futuramente no templo. Somente os levitas poderiam carregar esta arca, mas mesmo a eles não poderiam colocar a mão na arca. Eles iam na verdade pegar pelos varais. Dentro dessa arca, o que diz aqui também no verso 16? E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, a pedra do testemunho, que continha os 10 mandamentos, essas pedras seriam colocadas e guardadas dentro dessa arca. Nós vamos ver que posteriormente mais um outro objeto vai ser colocado dentro dessa arca, mas por enquanto vamos deixar aqui apenas o testemunho que vai ser colocado dentro da arca. Muito bem, deixa eu ver mais algum detalhe.
tal, somente os levitas, tá bom. A arca, como eu disse, ela era um dos objetos mais estimados da nação. Em muitas situações, ela sozinha simbolizava a presença de Deus. Eis que surge ali uma arca. Olha lá, tá vendo? Então lá, né? Isso daí, lógico, é um desenho que alguém imaginou, né? De acordo com a descrição, Deus não mandou o desenho para a gente, Ele mandou uma descrição. De acordo com a descrição, se colocou ali, então, essa ideia. Tá bom? Muito bem. Vemos lá também que acontece que em cima da arca tem lá, isso daí vai entrar depois. Por quê? A arca, cadê o meu negócio? Agora estou sem ele lá para... Por quê? Aquela base onde estão ali os querubins, ainda não é o momento dela. Aquilo não faz parte da arca. Aquilo vai ser, essa parte é chamada propiciatório, que nós vamos ver depois, que vai ser colocado na arca, que é uma placa de ouro, né? E na própria placa foi esculpida, modelado os querubins que cobrem como que a arca ali com as asas. Pois é, aqui olha, aqui não fala se é no meio, até eu imaginei em cima, lembra que eu falei? Fala no canto, mas não fala se é embaixo, se é em cima. Muito bem, mas está ali uma ideia para a gente ter da arca de ouro, tá bom? Então, já deu para a gente ter uma ideia. Que bom que o William lá tá pesquisando. Oi. Opa. Vamos lá, fala. Moluscos. Isso. A Maurício está lembrando, quando você vê as peles de carneiros tingidas de vermelho, como que era isso? Havia um inseto, um molusco, e ele produzia esse vermelho. Por quê? Naquela época, hoje em dia você tem antigamente era mais comum. Lembram antigamente como as roupas desbotavam? Por quê? Porque a tintura, a fixação era frágil. Nessa época, o que eles tinham de melhor para segurar a tinta, essa cor viva, e tem o vermelho, que é a cor púrpura, e tem o carmesim. O carmesim era um vermelho mais vivo, e era com a tinta desse molusco, que eles tingiam, através desse molusco, eles tingiam. Obrigado. Pode abrir, por favor, que eu já estou aqui. Minha voz, o cabelo cortaram, mas a voz não deu jeito. Mas então, com esse molusco produzia essa tinta, sei lá, essa química, esse pigmento, que então se tornava um vermelho mais vivo. E era incomum, né? E os homens, eles iam trabalhando com aquilo que eles tinham. Hoje tem 1000 meios do pessoal produzir uma tinta, tingir um tecido, uma roupa, mas naquela época era isso mesmo. Então eles tingiam com esses moluscos aí que produziam essa tintura. Não sei se tem mais alguma informação. Olha só, é o nome científico dele, né? Muito bem, mas o povo se defendia como podia. Então, nenhum outro objeto do tabernáculo possuía um sentido... O Moacir também ia falar alguma coisa. Pode falar, então pode entrar. O desenho da arca, realmente assim, na mente da gente, a gola não é embaixo, não. Mas até parece uma questão de equilíbrio, para você carregar para mim. Exatamente. Por isso que esses desenhos que a gente consegue são desenhos da mente humana, que nós pensamos lá em cima, esses aí pensam lá embaixo. Enfim, mas
Por isso que a gente não pode se apegar a essas figuras como sendo exatamente assim. É uma ideia, isso é só uma ideia. Muito bem, essa arca eles levavam elas nas guerras. Nas guerras, como ela simbolizava a presença do Senhor, quando eles iam para as guerras, eles muitas vezes levavam a arca, ou então, se eles fossem para uma guerra e tivesse difícil, eles pediam para os sacerdotes levitas que levassem a arca, porque isso ia animar o povo, ia fortalecer, e eles criam realmente que Deus, através da arca, da presença dele, de fato, eles iam ser abençoados nas batalhas. Então a arca era um objeto assim muito estimado por todos eles. Tem muitas histórias na Bíblia que envolvem a arca. Quando você lê as histórias do rei Davi, eu não vou aqui começar a lembrar, já lembrei algumas outro dia, mas o rei Davi, ele, muito contato com a arca. Houve um período que a arca esteve fora de Jerusalém durante 20 anos. Então, vale a pena, é um objeto muito estimado, muito interessante, muito, assim, importante dentro da vida religiosa do povo. Então, essa seria a arca. Agora sim, toca lá para nós. Vamos falar sobre o propiciatório. Aí a gente vai descrever aquela parte que ficava em cima da arca. Vamos ver. Pode ler alguém o 17 até o 19. Faz também o propiciatório de ouro, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. Para 2 querubins de ouro batido os farás nas suas extremidades do propiciatório. 1 querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório farei os querubins nas suas extremidades. Muito bem, vemos aqui uma só peça, seria uma chapa, tanto é que vocês veem que tem a largura, tem o comprimento, mas não tem a altura, é uma chapa de ouro, da mesma medida de comprimento e largura da arca, que ficaria sobre a arca, incrustado já, moldado ali, os 2 querubins com as asas que cobrem aquela parte. Essa parte, essa placa, essa parte se chama propiciatório. O nome a gente fala, o que é propiciatório? Propiciação, né? Fará propiciação por nós, fará o sacrifício que é favorável para com a gente. Então ali era um lugar especial. Por quê? A gente vai ver que o Moisés, quando ele entrava lá, quando ainda estava na tenda da congregação que eles chamavam, Moisés, quando entrasse para ouvir a orientação de Deus, ele ia estar diante da arca e nos diz que dali do meio dos querubins é de onde Moisés iria ouvir a voz de Deus. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui o versículo 20 até o versículo 22. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles em faces voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. Porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então a gente vê o porquê que eles tinham a arca como sendo um dos elementos ali do tabernáculo, dos mais estimados, dos mais valorizados por ele, né? Dali Deus falava com eles. Então era algo assim especial para eles. E o propiciatório seria essa placa. O que acontece? O propiciatório, ele ficava então, ele ia ficar, a gente vai ver quando for construindo o tabernáculo, a gente vai aumentar já vai vendo a situação. A arca ficaria dentro do Santo dos Santos.
Ali ficaria a arca. O tabernáculo tinha 2 compartimentos internos. Um se chamava o Santo Lugar e o outro seria o Santo dos Santos, que era mais para dentro, mais para lá. E lá só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, levando o sangue para aspergir sobre o propiciatório, porque era o sangue, era feito isso, aliás, no dia da expiação, ou seja, o dia nacional de expiação, do pagamento dos pecados, do dia arrependimento. Ali nesse dia o sumo sacerdote entrava, só ele, uma vez por ano, lá, e aspergia com sangue, com a bacia com sangue, para aspergir sangue sobre este propiciatório. Ele entrava, fazia isto e saía. Era um ambiente por demais santo. Tanto é que eu já comentei com vocês aqui, os historiadores comentam que o sacerdote, alguns amarravam uma corda, porque ele atravessava um véu que se chama reposteiro. Cortina, para a gente é cortina. Reposteiro, então, era um véu grosso, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Ele entrava e ninguém tinha contato com ele, e ninguém podia entrar lá. Então, alguns historiadores contam que eles amarravam uma corda no sacerdote, para caso ele morresse ali dentro, quem que ia entrar lá? Porque não podia, era proibido, era a morte. Então, tinha que arrastar ele para fora, né? Ah, não, esse daí é... Ali já subiu um pouco mais o varal, tá vendo? Põe aquela primeira lá. Põe aquela primeira para nós, um instantinho só. É fácil achar aí? Eu não sei. Ah, é? Tá bom. Isso, tá bom. Tá. Então... Ali já é mais embaixo, aquela estava mais em cima. Vamos lá, tudo bem. Mas o propiciatório é aquela parte de cima, seria como uma placa de ouro colocada ali. E dali Moisés ouviria a voz do Senhor, como que vindo, né? A gente não consegue, como isso, eu tinha um microfone ali, mas é dali que Moisés iria ouvir a voz do Senhor, segundo o Senhor está dizendo. A outra é do tabernáculo, tem a arca, tem o tabernáculo, mas dá para a gente ter uma ideia aí, tá? Tudo isso são ideias da arca. Muito bem. Dentro do tabernáculo, além da arca, do propiciatório que é em cima da arca, tinha também uma mesa, né? Olha, a Rosalina não me deixa seguir aqui, ô... Ela quer ver o tabernáculo anterior. É esse, pronto. Olha lá, Rosalina, tá vendo? Olha lá. Muito bem. Isso daí, quando dá aula para criança, é uma beleza, né? Elas vivem aquela ideia. Muito bem. Também na arca nós vimos que tinha os querubins. Como que Moisés fez os querubins? O modelo que ele viu lá no monte. Então, querubins nós sabemos que à luz da Bíblia é uma classificação, é uma classe de anjos. Nós vemos anjos, arcanjos, querubins e serafins. São classes de anjos, né? E nós não entendemos muito dessa hierarquia angelical, tá bom? Mas então uma classe de anjos, e Moisés desenhou desse jeito, né? O desenho, não sei se é desse jeito, porque a gente está aí, como estamos dizendo, é uma ideia, mas era algo que ele tirou o molde de lá do que ele viu no monte. Então é uma classe angelical. Deixa eu ver alguma coisa a mais. Muito bem. Então, o propiciatório era onde seria aspergido o sangue dessa oferta no dia da expiação, e com isso o povo era purificado. Muito bem. Vamos então para a mesa, tá? Diz lá o versículo 23 em diante.
Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, né? Seria, já vemos já essa medida de comprimento, né? A largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. É como se fizesse uma moldura. Uma bordadura é uma moldura ao redor da mesa. A moldura. É uma coisa saliente. Dona Ula está aqui para nos... Não, é isso mesmo, irmão, saliente em volta. Muito bem. Vemos aqui então a medida da mesa, que seria o quê? De 2 côvados. Pequena, né? Tendo em mente 44 centímetros, então seria 88. É isso. É que o dele lá, o côvado dele está 45. 45 centímetros de largura, 70 centímetros de altura. Ele está fazendo a medida de côvado a 45. Uns falam que é 44, outros falam que é 46, mas essa é a ideia. É a ideia. Tá bom? Uma mesa pequena. Pequena. Essa daqui é o seu comprimento, sua largura também seria 45 centímetros também. Uma mesinha feita, né? A altura aqui de 1 côvado e meio. Então seria aqui 66 também, tá? Mesinha pequena. Então não é nada, é uma estrutura pequena. Oi. Ah, sim, a moldura vai, vamos falar aí já, né? Que essa bordadura é de 4 dedos, né? Muito bem. Essa moldura, essa bordadura que eles chamam, 4 dedos de altura. Então teria uma bordadura de 4 dedos aqui assim, mais ou menos acompanhando toda essa mesa. Tudo com detalhe, né? Como que seria essa bordadura, esse desenho? Só o Moisés e o povo que sabia isso. Muito bem. Diz ainda aqui, então farás a moldura ao redor da largura de 4 dedos. Versículo 26, também lhe farás 4 argolas de ouro também, porque tudo isso é um tabernáculo que vai ser montado e desmontado. Transportado. Quando nós pensamos que esse tabernáculo vai rodar pelo deserto com o povo, cada vez que parar, monta tudo. Vamos, ó, a nuvem levantou, vamos embora, arruma tudo. Coisas práticas. Era tudo montado, as cortinas que vão entrar, as colunas de madeira, tudo montável e desmontável. Lógico, também era desmontável. Então, nós vemos que, diz aqui também, que ia ter argolas de ouro e porás nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Muito bem. Então a mesa com pé e tal, nos cantos. Perto da moldura estarão as argolas. Aqui já dá a entender que as argolas estariam onde? Em cima. Parece que a nossa ideia está mais de acordo, né, irmãos? Esse pessoal pôs a argola lá embaixo, mas agora já está perto da moldura. Aqui já está mais claro. Farás também farás, pois, estes varais de madeira, também a ter os varais de acácia, e os cobrirás de ouro, por meio deles se levará a mesa. Fazia parte também da mesa ainda, outros utensílios. Também farás os pratos, recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças, em que se hão de oferecer libações, de ouro puros farás. Oferecer libações. Libações eram ofertas líquidas. Se chamava libação. Então, se fosse derramar vinho, alguns sacrifícios derramava vinho sobre o sacrifício, outra bebida, enfim, libação, oferta de libação. Paulo usa esse termo quando ele está já velhinho, fala, já estou sendo oferecido como libação, ou seja, o sacrifício já está feito, já estou sendo derramado como oferta líquida e acabou. Muito bem. Porás sobre a mesa, aí vem, para que é essa mesa?
Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Os pães da proposição. Nós vamos ver mais adiante que podemos até ver agora mesmo. Vamos lá. Essa mesa ela é chamada mesa da proposição. Colocavam-se os pães. Eram 12 pães que eram colocados sobre essa mesa. Vamos ver Levítico 24, 5 a 9. Levítico 24, 5 a 9. Pode ler alguém para nós. Também tomarás da flor de farinha, e dela comerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas no efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Muito bem. Ou seja, 12 pães, um pão representando cada tribo, seriam colocados, você leu até o versículo 6. 9, vai até o 9. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Então vamos, né? O que nós temos ali? Vamos entender aqui. Olha, só falta os nomes, os números estão ali. Está na outra página. São modelos de arca, né? Ah lá. Não, espera aí. Os utensílios do templo. Então nós temos a mesa da proposição aqui, o número 6 me parece, não é isso? Acho que vocês estão olhando lá. Não. Aí que não é. É aí que não é. O 2 é onde se ofereceu o sacrifício. É aquele lá, o altar do sacrifício. Vocês vão ver depois que tem grelhas e tudo mais. Agora que a gente ia dissecar lá. É. Isso. Todo mundo já se achou? Então nós vemos lá. Olha, guarda isso aí para o final, William. No final vai entrar, porque aí todo mundo vai saber o que é tudo. Porque agora vai ficar meio confuso ali. O candelabro está ali, a gente vai ver já, porque isso aí tudo vai entrar. O altar, a bacia de bronze. Mas vamos lá, então vamos aqui, né? Vamos aqui, então nós vimos que os pães seriam colocados, nos sábados se trocariam os pães. Todo sábado esses pães seriam trocados. Essa mesa não ficava no Santo dos Santos. No Santo dos Santos só ficava a arca. Essa mesa da proposição ficava antes, no santo lugar. Tinha o santo lugar e o Santo dos Santos. Ali ele ainda não pegou ainda um tabernáculo lá de cima. Tem o santo lugar, aí vem o reposteiro, que é essa cortina pesada, e aí vem o Santo dos Santos. Essa mesa, vamos ver ali, ó. Tá vendo? O Santo dos Santos está para lá, entendeu? Só tem a arca lá. Ele deixou a cortina pela metade porque é só para a gente entender. A cortina fechava aquilo lá, tá? No Santo dos Santos ficava então a mesa da proposição, está vendo lá, 2 fileiras, lá 6 pães e 6 pães, 2 fileiras. Do lado ficava a mesa lá, olha lá, ali, isso. Tá bom? E tinha que ficar, essa mesa não podia ficar de qualquer lado. E essa arca também tinha que ter um lado certo de se instalar. A porta de entrada dela, aqui ó, essa porta de entrada, é que aí ele está assim, está só o tabernáculo. Mas a porta do átrio, que fica para fora daquilo ali é a porta
Fica para fora, ali só está o tabernáculo. Mas tinha um átrio exterior. Eles tinham que ficar do lado, a porta do lado leste. A porta tinha, vocês entendem de pontos cardeais? Não, eu sei, mas que lado que é o leste? O leste é aqui, ó, nascente do sol, aqui, essa parte aqui é o leste. Não, aqui eu estou tentando ver o sul para lá. Aqui, vai, aqui. Deixa eu ver. Sul, norte, leste, oeste. Por exemplo, Santa Bárbara do Oeste está no interior, não está do lado do mar, então é oeste, só para ajudar a referência, né? Aí. Santa Bárbara do Oeste, então oeste é o interior do Brasil, está indo para lá. O leste, para cá. O norte, para cima, o sul para baixo. A arca tinha que ficar com a porta virada para o leste. A arca ficava de lá para cá, ó. De lá para cá. Certo? Então essa é a posição. A mesa da proposição não é, olha, põe em qualquer lado, não. Ela tinha o lado certo para ficar. E ali, ó, é no lado o quê? Se aqui é no lado, aliás, é o leste, é do lado norte. Norte. E o candelabro ficaria do lado sul. Não é de qualquer jeito. A gente vai ver isso lá. Se a arca da leste, a porta da entrada. Tá? Mas tudo isso é só para a gente ver a curiosidade. E eles tinham que montar essa arca sempre nessa posição. Não vira a porta de entrada. Não. A porta da entrada tem que ficar para o lado leste. Ou seja, ela sempre tinha. Não era do jeito que... mas acho que fica mais bonitinho assim, que a sombra... Não. Deus disse como tinha que fazer. Tem gente que hoje reclama que a igreja tem imagina a adoração daquela época, como é que é? Tudo isso, o que acontece com isso? Isso vai mostrando a santidade de Deus. Que Deus é um Deus santo, que não é do meu jeito, não é como eu quero, né? Que Deus é um Deus que é criativo nos detalhes. Quando a gente olha para a natureza, a criação, veja a criação. Deus podia fazer, Deus não precisava fazer melancia, isso não, na minha cabeça não precisava, na cabeça de muita gente precisava. Mas Deus fez melancia, fez a fruta que eu gosto, que eu não gosto, Ele fez de tudo. Deus é criativo, né? Deus como? O ser humano, como que pode numa faixa tão pequena, num espaço tão pequeno, tanta gente diferente? Bom, Deus é criativo. Enfim, então a mesa seria essa, né? Fazia parte da mesa os pratos, os vasos, as taças, instrumentos, tudo isso eram utensílios para se usar nessa mesa. Muito bem, além da mesa, nós vemos aqui que também tinha o que? Um candelabro. O que é um candelabro? Põe lá para nós agora, William, põe lá. Tá lá, né? Candelabro lá, o número, esse todo mundo conhece, né? Um candelabro. Vamos lá. E o Senhor dá uma ordem, né? Farás também um candelabro de ouro puro. Sempre que você vai ver alguma coisa sobre o judaísmo, aparece o dito candelabro, né? Olha lá os detalhes: de ouro batido, ouro puro, ouro batido se fará este candelabro, o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, suas maçanetas. Agora nós não vamos ler aqui porque é muito detalhe que vem descrevendo assim as hastes, como se fossem amêndoas que seguravam. Então é muitos detalhes. Quando você vê lá, ali aparecem uns gominhos. Tudo isso eram detalhes que tenta descrever aquilo que
que Moisés recebeu como ordem. Aqui no versículo 33 diz assim: numa hastia haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra hastia, uma maçaneta e uma flor, e assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então vem a descrição de uma série de detalhes. Mas esse candelabro, o que a gente precisa... Está incomodando, é? Mas nós vemos aqui, esse candelabro pesaria, aí tem até o peso de como ele deveria, quanto ele deveria pesar. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde é que está. Está lá no versículo 39, pode ler alguém. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Muito bem. Um talento, aproximadamente 34 quilos. Esse candelabro pesaria 34 quilos de ouro puro, trabalhado, como a gente vê lá. E vem lá a recomendação que vai se repetindo algumas vezes. Versículo 40, pode ler alguém. Vem, pois, que tudo faças segundo o modelo que foi mostrado no monte. Essa observação é uma tônica, né? Olha, faz segundo o modelo. Então, sempre o Senhor orientando, exortando a que ele fizesse segundo o modelo. Então, nós vemos aqui que teria o candelabro. Como eu disse, o candelabro ele ficaria do lado, qual que eu falei? Oeste, né? Oeste. Não, leste, não é. Leste, então sul, o candelabro é do lado sul, tá bom? E a mesa do lado norte. Mas a gente vai ver, depois vai aparecer aí onde está descrito essa disposição, que não está ainda aqui. Muito bem, vemos ainda que vem em seguida as cortinas do tabernáculo, tá? O tabernáculo ele era cercado por cortinas, ele era coberto e também ele era cercado através de... Não está mais lá o tabernáculo, é tanto desenho, é tanta informação. Como? Assim, ó, agora está lá com, né? A bacia de bronze que está lá, a gente vai ver isso mais tarde. O altar do holocausto também vem depois, o candelabro que está lá, o número 3, a mesa com os pães da proposição, a arca da aliança, o altar de ouro para incenso, que também entra logo depois, a urna de ouro contendo o maná, mas aí a urna já é a arca mesmo, né? A vara de Arão, que também depois vai entrar dentro da urna, e as tábuas da aliança, tá? Quem está lá em cima é o William. William, você ouviu o pedido aqui, a súplica. Muito bem. Então vamos lá, para a gente avançar mais um pouquinho aqui. Então as cortinas, vamos ler um pouco aqui o versículo do capítulo 26, do versículos 1 ao 3. Para o tabernáculo terá 10 cortinas de linho produzido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins, os varais de obra de antes. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas das outras, e as outras 5 também ligadas umas das outras. Muito bem, aí vem detalhes, fala as laçadas, né? No versículo 5, 50 laçadas, versículo 6, 50 colchetes de ouro, aí vem
vem aquelas descrições dos detalhes dessa cortina. Mas vejam que elas iam ser confeccionadas todas numa medida, e elas seriam entrelaçadas, tá? Para elas vão cobrir, cercar. Fala, aqui no versículo 7 diz assim: falas também de pelos de cabra, cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Ou seja, além da lateral, a parte de cima também era coberta com cortinas. Vamos ver que vem, além das cortinas, vem outro revestimento com peles por cima, provavelmente por conta de possível umidade, enfim. E diz assim, né, aqui fala o comprimento das cortinas. De cada cortina o comprimento de cada cortina será de 30 côvados, tá? 3 vezes 4, 12 metros, né? 12 metros e meio. E a largura de 4 côvados, né? Aí já dá 1,80 m. As 11 cortinas serão de igual medida. Ajuntarás à parte 5 cortinas, e aí vem uma descrição que só olhando para o templo para ver elas coligadas ali. Elas seriam juntadas e vão fazer aquela moldura assim como se fosse a parede. Essa é a ideia. Olha aí, ó, tá vendo? Esse daqui tem o átrio e tem a tenda da congregação lá, tá bom? Essa parte da entrada ficaria para o leste e assim sucessivamente, tá? Tá vendo como esse daqui é legal para a gente colocar mais à frente, quando for falar sobre o altar do sacrifício, sobre a bacia de bronze, que também fica para fora, fica no átrio. Esse espaço poderia outros transitar, mas no santo lugar e no santo dos santos, somente os levitas, como nós vamos ver. Muito bem, vem a seguir a cobertura, que também vai ser, olha lá, cobertura de no 14. Também farás de pele de carneiro, tintas de vermelho, uma cobertura para a tenda, e outra cobertura de peles finas. Peles finas, pode ser peles de outros animais que não carneiro, enfim. Lá na versão da Josenice trouxe lá pele de texugo até. Mas enfim, peles finas, aqui pelo menos nem todas esclarecem isso. Diz aqui também: farás de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas será de 10 côvados de comprimento, 4,5 metros, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. De 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Então, vai ser colocado na altura de 4,5 metros e o côvado um côvado e meio de largura, 70 centímetros, diz alguns aí. Cada figura dessa é que cada uma dessas imagens dá um foco diferente sobre alguns pontos, né? Sobre isso, tá? Enfim, 4,5 metros. Isso. Ah, não, 4,5 metros aqui vai até mais ou menos a altura aqui onde está a janela, por ali. 4,5 metros. Tá? Essas tábuas serão colocadas verticalmente, né? Em pé, tá? Deixa eu ver, aí vem a descrição das tábuas, que vão ser todas também revestidas de ouro, né? Vão ser revestidas de ouro. O tabernáculo farás 20. Vai a descrição, gente, que não é muito. São os detalhes, tá bom? São os detalhes aqui dessas tábuas que iam compor o tabernáculo, tá? O que mais que a gente pode destacar aqui? Creio que é isto, tá? Creio que era essa parte. Também vem aquela recomendação final: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte, né? Então, teriam
teriam colunas para se prender essas tábuas, eram tábuas com encaixe, né? Tudo com encaixe, elas eram encaixadas. Por quê? Porque se desmontava, tá? Muito bem, e fazer tudo como estava no monte. Nós vamos parar aqui, eu vou parar aqui no versículo 30, deixar aqui no 30, porque depois vem o véu, o reposteiro e as colunas. Então vamos parar aqui. Mas tudo isso é para a gente ver assim, né? A gente geralmente não passa rápido por essa questão do tabernáculo, mas tem coisas interessantes que vale a pena parar e tratar um pouquinho disso, tá bom? Alguma ideia, alguma palavra, alguma... Fala. Só a relação do propiciatório ali, em relação a Cristo, que é a nossa propiciação. Sim. A mesma diferença que era o povo ali naquela época, hoje a gente tem a mesma. Hoje a gente tem Cristo, tem a mesma. Sim, na verdade o tabernáculo, que representa a presença de Deus, né, é uma representação de Cristo, né? Por isso que Jesus falou, se alguém destruir esse tabernáculo, né, se referindo a quem? A Ele, né? Então, tudo isso simbolizava a presença de Deus no meio do povo, para o povo conhecer o que é a santidade, para o povo conhecer a ordem, as coisas com ordem, para o povo conhecer os limites. Muita coisa tem a obedecer, a respeitar, a temer. Tudo isso tem princípios. Como? A pureza, tudo isso, né? É uma coisa assim, a simbologia, né? Assim, é muito rica com respeito ao tabernáculo. Pois não? Fala, Douglas. Aqui a mesa da proposição é a propiciação. Sim. Isso. Exatamente. Não, a propiciatório fica... porque o propiciatório ficava sobre a arca e a mesa da proposição ficava no santo lugar, né, que era a provisão de Deus, os pães. Tudo muito. Por isso que alguém às vezes vai pregar, tira muita simbologia que às vezes acaba até extrapolando as ideias. Mas tudo isso tem um significado, né? Muito bem, gente, nós vamos encerrar então aqui, paramos no verso 30, me lembrando depois.